Oi, gente, como você está? Saudade de você, espero que você esteja se cuidando, conectado com a gente online. Se você ainda não curtiu e não compartilhou essa pregação, esse culto incrível a Deus, faça isso nesse momento. Deus vai falar com você, Deus vai falar comigo, eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite. Para a gente iniciar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia agora, faça favor, gente, pega a sua Bíblia aí. Mesmo que seja, no celular lá, Hebreus 11:3. Vamos ler juntos? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então eu posso começar hoje dizendo para você, com toda certeza, que tudo que a gente vê se inicia num pensamento. Não é verdade? Nada começa grande. Não existe uma grande história sem começar antes com um primeiro pensamento. E aí vem uma palavra e depois vem atitudes. E aí depois surgem grandes projetos. Então a gente pode dizer que grandes coisas derivam de pequenas coisas. Grandes decisões vêm de pequenos pensamentos. Deus criou um mundo e tudo que nele existe, mas primeiro houve um pensamento. Nós temos uma perspectiva do mundo conforme o nosso conhecimento, a nossa cultura, não é verdade? As nossas experiências e aquilo que a gente já viu. Então, eu quero começar esse momento para que você possa ter um momento de reflexão aí, contando para vocês assim. Se eu disser para você que uma pessoa de 30 anos é nova, o que você pensa? Para você que tem 15, na sua perspectiva, quem sabe uma pessoa de 30 anos já seja velha. Na minha perspectiva de 40 mais, 30 anos é uma pessoa jovem, é uma pessoa nova. Você entende que a perspectiva do que a gente acha grande ou pequeno, velho ou novo, depende daquilo que você já vivenciou, da sua cultura, da sua idade, daquilo que você já viu. Se eu digo para você, olha, eu já li muitos livros. Pense agora, o que é muitos livros para você? O que é ter lido muitos livros para você? Depende da tua perspectiva, daquilo que você já leu. Então, se você já leu 100 livros, se eu disser para você, eu li 50, que para mim, quem sabe, seja muitos, você vai falar, nossa, é pouquíssimos livros. Mas para alguém que leu 30, 50, são muitos livros. Você entende que a perspectiva daquilo que a gente enxerga como pequeno, depende daquilo que a gente já viveu. Cada um tem uma perspectiva diferente. E eu posso dizer para você com certeza que Deus não vê do jeito que você vê. Anota aí, isso é importante, é o tema da palavra de hoje. Deus não vê do jeito que você vê. A perspectiva de Deus é diferente da nossa. Marcos 12, 42 ao 43 diz assim: Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou-se 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Você consegue compreender comigo que, aos olhos das pessoas, quando estava tendo esse momento de ofertas, essa viúva estava colocando muito pouquinho. Mas para Jesus, naquele momento, ele nos ensina que aquilo que ele está vendo é muito diferente daquilo que os discípulos estão vendo. Jesus chama a atenção dos discípulos e diz: olha, essa viúva que está colocando 2 pequenas moedas, que para vocês é pouco, para mim é muito. E aí, eu posso te dizer que a perspectiva de Deus é diferente da nossa perspectiva. O que Deus chama de grande, às vezes eu chamo de pequeno, e aquilo que eu chamo de pequeno, Deus pode chamar de grande. Então, quando você acha que é nada, quando você acha que você não tem mais solução, que tudo que você vê está acabado, quando você não vale mais um centavo, sabe? Quando a gente está derrotado, está no chão, que não existe mais como ficar pior, eu quero te dizer, é nesse momento que Deus olha para a gente
e vê uma grande história. É nesse momento que, quando tudo parece que está muito ruim, é que Deus olha para a gente e fala, é possível. É quando a perspectiva das pessoas olham para a nossa sujeira muitas vezes, olha para a nossa pequeneza, olha para dentro da gente que é ruim. Já está certo, gente, a gente é ruim. Mas quando Deus olha para a gente, a perspectiva dele é diferente. Ele olha para dentro da gente e ele vê uma grande história sendo construída. E não só uma grande história, mas Deus vê uma grande história vitoriosa. Uma grande história vitoriosa. Olhe para dentro de você hoje. O que você tem visto dentro de você? Qual é a tua história nesse momento? O que você tem passado? Será que você tem se sentido incapaz, sujo, imundo? Será que você já tem errado tanto que você olha para trás e pensa, eu não tenho mais jeito? Quem sabe você até tenha pensado, eu vou dar mais uma chance para mim mesmo. Eu quero dizer, querido, é nesse momento que Deus olha para você e fala, ei, você tem chance. É possível, é possível. Pare de achar que você pode. Lembra, quando você entregou a sua vida para Jesus, você não entregou só da boca para fora, você entregou tudo que você é. Você entregou o teu ser para Ele. Você entregou o seu coração para Ele. Deixa Ele comandar a sua vida. Deixa Ele dirigir a sua vida. Entrega o rumo da sua vida nas mãos dEle. Para Deus, tudo aquilo que está acabado é suficiente, ouça bem, é suficiente para fazer uma grande história. É suficiente para fazer uma história vitoriosa. Deus é perito em juntar cacos. Deus é perito em pegar vasos quebrados e transformar em vasos novos. 1 Samuel 16:1. E eu amo a história de Davi, gente, porque a história de Davi fala comigo. Porque Deus fala muito comigo através da história de Davi. 1 Samuel 16:1 diz assim: o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé, e eu escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Você consegue perceber nessa passagem que o povo, e até Samuel, o profeta, insistia em Saul? Saul foi escolhido como rei e teve essa oportunidade de reinar. Mas nessa passagem, Deus chama a atenção de Samuel e diz, para agora de se entristecer. Porque eu escolhi alguém para ser rei. Aquilo que você vê não é aquilo que será. Até quando você irá rejeitar coisas na sua vida? Você vai insistir naquilo que Deus não tem mais para você? Até quando? Muitas vezes Deus traz um novo para nós. Muitas vezes Deus traz algo, situações novas. A gente fica rejeitando situações novas. A gente acha que aquilo que estamos vivendo é o melhor. E Deus está nos falando, assim como Ele fala para Samuel, dizendo, ei, para de se entristecer. Para de insistir em amizades que não te fazem bem. Pare de insistir em situações que te levam para longe de Deus. Pare, eu tenho um novo para você. Até quando? Pare de olhar com os olhos naturais e olhe com os olhos da fé, querido. 1 Samuel 16, versículos 6 e 11, diz assim, continua a história de Davi. E aí diz assim, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Vamos segurar só um minutinho aqui, pode deixar o versículo para mim. Quando Deus chama a atenção de Samuel e fala, ei, eu tenho um novo para você, eu tenho um novo para o povo, eu tenho um novo para a sua vida. É isso que Deus está nos falando, Deus tem um novo. Mas Samuel insistia no velho. Porque Samuel
tinha uma outra perspectiva. Deus estava trazendo o novo e Samuel decide obedecer a Deus. Então o que eu tenho que fazer? Então Deus dá um direcionamento. Vá para Belém, vá na casa de Jessé, eu vou te mostrar quem vai ser. E aí diz que quando Samuel viu Eliabe, ele pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Com certeza é esse. Essa é a visão de Samuel. Muitas vezes, gente, a gente vive situações na nossa vida em que parece ser Deus. Parece que é Deus que está falando com a gente. Parece que aquilo que está acontecendo é Deus que está nos trazendo. E a gente pensa, uau, será que é? Será que chegou o prometido? Será que chegou a mulher da minha vida? E aí você precisa olhar com olhos espirituais. Você não pode olhar com a sua perspectiva, você precisa olhar com a perspectiva de Deus. Essa pessoa tem características segundo os padrões de Deus? Essa pessoa vive uma vida conforme os padrões de Deus? Samuel, naquele momento, ele pensou, é esse? Ele é alto. Ele parece um rei. Eliabe parece um rei. E a gente continua o versículo dizendo, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. E em seguida Jessé levou Samá e Samuel. Mas este disse, também não foi este o que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. 7, gente. Segura aí. Quantas vezes a gente tem passado por dias em que parece que vai acontecer e aí não acontece. Parece que vai dar certo e não dá certo. Parece que está dando tudo certo, que vai, agora vai. E aí você tem que retroceder porque você percebe que não é aquilo que Deus está querendo para você. Parece que você vai dar um passo de fé e vai encontrar o varão. E aí você percebe, puxa, não é. Mais uma vez não é. Você encontra um grupo de amizades e aí você percebe, puxa, não condiz com aquilo que eu vivo. Samuel estava nessa situação, 7 de seus filhos. Mas Samuel disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. E Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Olha só, gente, que lindo isso. Por que é lindo, gente? Porque quando Jessé diz que ainda tem, ouça bem, anota aí, ainda tem algo preparado para você. Ainda tem algo preparado, não é o fim. Ainda tem algo preparado para você. O Senhor fará grandes coisas. Ainda tem uma bênção para a sua vida. Ainda tem uma pessoa que Deus trará para você. Ainda tem um bom emprego. Ainda tem solução para você. O pecado terá fim na sua vida porque ainda tem bênção. Você viverá coisas incríveis em Deus. Ainda tem. E Jessé, quando ele fala, ainda tem o caçula, gente. Se a gente for procurar o original da palavra caçula, o original diz que é Catã, que quer dizer pequeno, sem importância, insignificante, gente. Insignificante. Quantas vezes a gente está se sentindo assim? Insignificante, não valendo nada. Parece que a nossa honra foi jogada no chão. Parece que os nossos planos, tudo que a gente plantou foi destruído. Porque o diabo muitas vezes vem com força nos atacando. E às vezes a gente não está forte o suficiente para resistir. Mas Deus, Ele olha para aquele que é insignificante.
para aquele que não está valendo nada, para aquele que está perdido, para aquele que parece que não tem valor nenhum. É verdade que muitas vezes quem serve a Deus, quem sabe está lá tirando o lixo do banheiro, está lá atrás da câmera agora mesmo. Nós temos pessoas servindo que não aparecem aqui, que estão lá operando um equipamento para que esse culto seja transmitido a você. Parece que ninguém está vendo, parece que eu sou insignificante. A gente pensa às vezes até, puxa, eu estou fazendo algo para Deus, eu faço para Deus. Mas às vezes lá no fundo do nosso coração, parece que ninguém reconhece. Às vezes a gente se sente insignificante, a gente se sente nada. Mas pense que quando Deus olha para Davi e vê que a descendência de Jesus para vir o grande veio de Belém, uma cidadezinha pequena, de um garoto pequeno, insignificante, Deus faz chegar o Redentor, Deus faz chegar o Salvador. Porque Deus pega coisas pequenas e transforma em grandes. Porque Deus pega histórias destruídas e transforma em grandes histórias. Deus vai fazer isso com você. E quando as nossas possibilidades se esvaem, quando as nossas cartas acabam, quando estamos no chão, quando não há mais o que fazer, quando a dor parece que toma conta do nosso coração, quando a gente não tem força, sabe? Você já teve a sensação de não ter mais força para lutar? Você está com vergonha, você está triste, você está acabado. Você já teve essa sensação? É horrível isso, gente. Mas é nesse momento que Deus olha para você e fala, é você mesmo. O insignificante. O menor. O que ninguém dá nada. O que está humilhado. Eu escolhi para fazer uma grande história. Deus não vê como a gente vê. Deus não vê como a gente vê. E a gente percebe, seguindo ali a história, no capítulo 17, Davi, ele foi enviado. Gente, me chamou muita atenção isso. Por quê? Porque Davi, depois que ele foi ungido, não aconteceu tudo, ele não virou rei no outro dia. Ah, agora sou rei, vou mandar em vocês e estou podendo aqui. Não foi assim. Houve um processo na vida de Davi. Quando a gente reconhece Jesus, quando a gente tem um encontro com Ele, quando a gente começa a viver uma história com Jesus, existe um processo na nossa vida. Existe um processo. Davi, ele foi enviado para servir os seus irmãos. Quando seus irmãos estavam prontos no campo de batalha, irmãos fortes, que pareciam um rei até, guerreiros, estavam lá para lutar contra os filisteus. Davi foi enviado por seu pai para ver se seus irmãos, fica muito ruim, gente. Seus irmãos estavam bem e para levar comida para os seus irmãos. Davi estava servindo. Eu quero fazer um paralelo. Quando a gente está servindo na casa de Deus, gente, quando a gente está servindo, quando ninguém está vendo, quando a gente está atrás do equipamento, quando a gente está limpando um banheiro, quando você está orando por alguém, quando você é líder de célula, está atendendo um após o outro. Quando você está ali se desgastando, ouvindo, orando, chorando junto, jejuando. Ninguém está vendo isso. Ninguém. Mas eu quero te dizer, é nesse momento de obediência, de servir o seu irmão, é que você tem grandes oportunidades. E pega essa. Grandes oportunidades quando você serve. Davi, quando ele estava servindo no meio da batalha, quando ele não era chamado para ir para a guerra, ele foi lá, servir o seu irmão. E quando ele chega lá, ele vê uma oportunidade de matar o gigante. Se você não serve, se você não está no meio da batalha, você não vai ter oportunidade, querido. É quando você está aí, na labuta, trabalhando, ninguém está vendo. Você está matando o urso, está matando o leão, você está lutando com eles, dia após dia, sofrendo, chorando, está destruído. É nesse dia
que Jesus olha para você, que Jesus olha para mim. E Ele te dá uma oportunidade, Davi teve uma oportunidade. E quando ele viu aquele gigante, ele fala, essa é a minha oportunidade. Todos vocês, quando o gigante se levanta, quando Golias se levanta, todos correm, quando Golias chama, ei, quem vai? Quem vai lutar comigo? Povo, galera sai vazado, gente. Ninguém fica. Mas Davi fala, eu posso. O insignificante pode. O humilhado vai à luta. Porque ele não vai perder a oportunidade. Moral da história, nunca perca a oportunidade de servir na casa de Deus. Nunca perca a oportunidade de estar no meio do povo de Deus. Porque é nesse lugar que Deus te dá a oportunidade de vencer o gigante. É nesse lugar que Deus te dá a oportunidade de viver grandes histórias. Mas para viver grandes histórias, para matar o gigante, ele treinou. Davi treinou. Davi não olhou para o urso e nem para o leão e falou, ei, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Todos os dias, Davi estava ali matando ursos gigantes, lutando com eles. Qual é o leão que você tem que matar hoje? Qual é o urso que você tem que matar hoje? Você tem lutado com todas as suas forças? Qual é o pecado que você tem que assassinar hoje? Quais são as amizades que você precisa dizer não, para que você consiga prosseguir na sua caminhada com Ele? O que você precisa? O que você precisa para continuar a sua história com Deus? Qual é a sua necessidade hoje? É matar um urso? Vá à luta, querido. Vá à luta. Porque é nesse lugar que você vai encontrar uma oportunidade para matar o gigante da sua vida e viver uma grande história. É nesse lugar. Davi tinha uma vida de entrega. Davi preservava o lugar de pastor, de cuidar das suas ovelhas. Davi preservava o ambiente. Ele sabia que ele estava sendo chamado para algo maior. E eu quero te dizer, preserve o ambiente. Preserve o lugar secreto. E eu quero que você continue aqui comigo. Eu estou encerrando essa mensagem. Se o louvor quiser subir. Preserve o seu ambiente. Preserve o lugar secreto. É nesse lugar de preservar, é que você vai ter forças para matar todos os dias os leões e os ursos que vão aparecer. É nesse lugar de expectativa em Deus. É nesse lugar de conhecer o coração de Jesus. É nesse lugar que nós encontramos. É nesse lugar que encontramos forças, que o Senhor nos equipa para o dia da batalha. Às vezes a gente acha que o equipamento para o dia da batalha é a espada. Assim como o povo estava lá para a luta, eles estavam armados com espadas. Mas Davi, ele não foi com a arma que todo mundo estava. Davi foi equipado por Deus naquele dia para matar o gigante. Davi pensa, eu não posso ser como todo mundo. Porque Davi ouvia a voz de Deus. Davi estava sensível à voz de Deus. Ele sabia que ele poderia chegar diante daquele gigante e ser massacrado. Mas ele sabia também que ele servia um Deus poderoso. Ele sabia para quem era o Deus dele, quem era o rei desse povo. Ele não deixou que o medo, ele não deixou que o tamanho do gigante o apavorasse. Mas ele sabia, ele tinha certeza que Deus lutaria por ele. Que não seria ele, que Deus daria sabedoria, graça, discernimento. Por isso quero te dizer, jovem, preserve o seu ambiente de santidade. Preserve o ambiente das suas amizades. Esse ambiente que você vive atualmente
tem contribuído para você vencer as batalhas? Esse ambiente que você vive com seus amigos é um ambiente em que Deus se agrada? As suas conversas são santas? O que você tem vivido? Os seus pensamentos? As suas atitudes preservam o ambiente? Você está conseguindo matar todos os dias os leões e os ursos que têm aparecido? Você precisa estar preparado para esse dia, querido. Preparado. O que você sente hoje? Quem sabe você tenha se sentido pequeno, inútil, um verme. Você acha que você não consegue mais? Que Deus olha para você e sente que Deus não dá mais nada para você? Eu já me senti assim. Parece que eu não tenho mais chance. Parece que eu já fiz tudo e eu não tenho mais lugar no corpo de Deus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. É óbvio que você tem um lugar no corpo de Deus, porque Deus te comprou com um preço tão alto. Deus te ama tanto, e Ele quer tanto fazer da tua pequena história uma grande história. O que você é e o que você sente, o que você vive hoje, não é o que Deus vê, não é o que Deus pensa, não é a sua história escrita por Deus. Lembre-se disso. Deixe Deus escrever a sua história. A sua vitória depende do seu treinamento. Lembre-se, a sua vitória depende do seu treinamento. Como você tem ido para esse treinamento? Levante sua cabeça hoje. Levanta sua cabeça hoje. Olha para a sua vida ruim. Olha para a sua situação miserável. Olha para dentro de você e enxerga quão ruim você é. E eu posso ver isso em mim também. O quão ruim eu sou para as coisas de Deus. Às vezes eu quero ser melhor e às vezes parece que eu não consigo aquilo que Paulo fala. Aquilo que eu queria fazer eu não faço. Mas Deus, Ele olha para a gente, tão pequeno, tão miserável, tão inútil. E Ele vê uma grande história. Porque Deus não vê como a gente vê. A perspectiva dele é diferente. Ele é perito em fazer histórias ruins, vasos quebrados em novos vasos, histórias ótimas. Por isso, essa é uma noite em que nós vamos olhar para um Deus que vê de uma perspectiva diferente. Amém, querido? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Querido Jesus, queremos entregar a nossa história diante da sua presença, Deus. Senhor, aquilo que o Senhor vê como pequeno, muitas vezes a gente faz uma coisa tão grande. E aquilo que a gente vê como tão grande, tão bom, o Senhor vê como tão pequeno. Jesus, olha para nós nessa noite. Pequenos, miseráveis, pecadores, aflitos, excluídos, pobres, miseráveis. Olha, Jesus. Senhor, entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Senhor, que o óleo possa escorrer na nossa cabeça nessa noite. Vem nos ungir, Senhor, para que a nossa história seja diferente. Vem nos ungir, Senhor. Escreve uma nova história, Deus. Escreve uma nova história. Fala com Ele. Fala com Ele nessa noite, querido. Entrega a sua história a Ele. Entrega a sua história a Ele. Primeiro você me amou. Beleza você viu em mim.
disse que tenho valor e que eu te faço sorrir. No fundo do meu coração, você uma luz fez brilhar, cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. E você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, o engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, o engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Aleluia. Deuteronômios 21:4 diz: pois o Senhor, o seu Deus, o meu Deus, o seu Deus, os acompanhará. O nosso Deus vai nos acompanhar e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. O nosso Deus está com a gente. O nosso Deus, o seu Deus está com você. Ele não te esqueceu. Você não é esquecido. Por mais que as pessoas digam que você é errante, eu quero dizer, você não é. Porque Deus te escolheu e Ele lutará com você. Você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você nessa noite. Olhe para as suas mãos nessa noite. Olhe para os seus pés. Olhe para você. Você não está sozinho. Ele, o Espírito Santo, nosso amigo, está com a gente. E você não precisa temer. Não tenha medo, querido, não tema. Jesus está com a gente. Ele não nos abandonou. E diz aqui, Ele vai nos dar a vitória. Ele nos dará a vitória. Povo de Deus, nós não estamos abandonados. O Senhor nos dará a vitória. Os noticiários nos lembram todo momento que está acontecendo um caos. Eu quero te lembrar que o caos pode existir, pode ser verdade, mas nós somos um povo que não vamos olhar no natural, nós vamos olhar para o sobrenatural, e nós vamos declarar que em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio a tanta doença, mortes, nós vamos profetizar vida, porque os filisteus vão vir armados, gigantes, poderosos, mas nós, o povo de Deus, nós vamos com o nome do Senhor contra esse gigante, e é no nome do Senhor Jesus que nós vamos vencer. Não existe doença, não existe nada que vai ser maior do que a força de Deus em nós. Não existe medo, não existe pecado, não existe uma palavra que possa nos separar do grande amor de Deus. Você foi escolhido, você é filho, e o Senhor está com você, querido. Agradeça a Ele. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada porque somos seu povo. Obrigada porque o Senhor nos sustenta nos momentos difíceis. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos traz ânimo, porque o Senhor nos traz vida. Obrigada, Jesus. Nós somos o seu povo. E em nome de Jesus, nós vamos contra todos os gigantes que se apresentam. Em nome do Senhor, dos exércitos. E nele nós temos a vitória.
Aleluia, 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 querido. Eu creio nessa palavra, celebre essa palavra. Eu quero te dizer, essa semana, você terá uma tarefa de casa. Você não está vindo aqui presencial. Nós temos tantas coisas online que você pode estar sendo edificado. Tem tantas coisas que você pode ser abençoado. Fica ligado no nosso canal do YouTube, na nossa página do Instagram. O Senhor vai falar com você. O Senhor vai ministrar o seu coração. E a sua tarefa de casa vai ser você fazer um bom devocional todos os dias. E escrever quais são os leões e os ursos que você tem matado. Porque você está se preparando para o dia da sua vitória. E nós vamos celebrar juntos essa grande vitória em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana. Não esquece, amanhã a gente tem um culto incrível. Se liga na nossa página, a gente vai estar esperando você. Deus abençoe, se cuida e logo, logo estaremos juntos novamente. Amém? Deus abençoe, online. Se eu creio nas verdades ditas sobre mim, eu sei quem sou quando você